Boa tarde. Todo mundo devidamente recuperado e alimentado. Pessoal, então, dando sequência, agora, o Dr. Celso não está aqui. O Dr. Celso é o nosso conselheiro do Espírito Santo, extremamente experiente dos nossos conselhos, faz parte da nossa diretoria, pediatra. E eu vou pedir a ele que chame inicialmente o próximo palestrante, que é um profundo conhecedor do assunto, esteve recentemente na América do Norte estudando também esse assunto e que vai nos dar o prazer de passar a sua experiência no Hospital Albert Einstein, onde ele está tentando ampliar em todos os aspectos do hospital esse conceito, esse conteúdo importante da segurança do paciente. Doutor Antônio Capone Neto é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Ciências da Cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Ciências da Cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Administração Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, atuou como professor associado visitante do Departamento de Medicina Intensiva da Universidade de Toronto, no Canadá, e atualmente é coordenador médico do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Com a palavra. Vamos lá? Da onde que é? Boa tarde a todos. Atualmente eu não sou mais coordenador da UTI, fui durante muito tempo, eu passei para a gerência de segurança do paciente. Eu vou tentar nesse período que a gente tem, que é muito curto, de comentar algumas das iniciativas que nós temos lá de melhoria de segurança do paciente. Obviamente não dá tempo da gente discutir tudo, mas algumas ideias que vêm de encontro ao que já foi apresentado aqui até agora. O Einstein hoje, na verdade, é um sistema de saúde, tem um hospital privado, 2 hospitais públicos, tem 5 unidades externas de atendimento, perfaz um total de quase 1.000 leitos de internação, e eu atuo, obviamente, em todo esse sistema. Eu venho de uma organização que tem uma tradição aí de segurança, de qualidade de bastante tempo. Para você ter uma ideia, em 1999 nós fomos o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a ser certificado pela Joint Commission. A Joint Commission só atuava nos Estados Unidos e foi o primeiro hospital fora, e a partir daí que se criou o Joint Commission International para poder certificar hospitais fora. Desde então, uma série de acreditações e certificações aconteceram, mas a gente rapidamente aprende que, apesar de você aprender muito com as certificações, segurança do paciente é muito além disso aí. É muito complexo, porque você se prepara para uma certificação, você aprende com aquela certificação, mas a hora que a auditoria vai embora, não necessariamente significa que todo mundo continua trabalhando do mesmo jeito. Muito bem. O que a gente faz e como é que a gente se organiza? Na verdade, a gente se organiza no que a gente chama de um sistema de qualidade e segurança, que envolve vários escritórios. O gerenciamento e vigilância do risco, o SCIH faz parte disso, inclusive. A qualidade, olhando aqui só para políticas, práticas e acreditações, melhoria de processos, experiência do paciente, desfechos clínicos e economia em saúde, e segurança dos colaboradores. Isso tudo faz o que a gente chama de sistema, todos os escritórios trabalham juntos, se ajudam uns aos outros, mas não necessariamente estão ligados à mesma diretoria. E o núcleo de segurança que apareceu depois disso, da gente estar organizado, na verdade ele representaria o gerenciamento e vigilância do risco e a qualidade como a gente tem hoje lá.
Todo esse sistema ele se reporta ao diretor técnico do hospital e ao CEO do hospital. Tá? Ambos, um do ponto de vista técnico e outro do ponto de vista estratégico, colocam que segurança é fundamental e ela tem o mesmo peso dos indicadores financeiros da instituição. Na verdade, em algumas áreas, o peso de segurança é maior que o peso dos indicadores financeiros. Indicador financeiro lá é uma coisa séria. Então, o que a gente faz? A gente avalia, obviamente, de uma forma reativa, a investigação dos eventos, como todo mundo sabe que você tem que fazer, tá? A investigação de eventos adversos, monitoramento de queixas em relação aos próprios eventos adversos e risco jurídico, análise de óbitos, etc. E temos desenvolvido cada vez mais o comportamento aqui, componente proativo, que é análise de riscos e mapeamento de riscos. Tá? Na tentativa de você se adiantar um pouco mais e não esperar que os eventos aconteçam para você tomar alguma medida. Com o tempo que a gente analisa, a gente já sabe onde estão os riscos, a gente já sabe onde estão os problemas de processos e a gente consegue atuar antes que eles aconteçam. Continuam acontecendo eventos e continuam sendo necessário a gente trabalhar no componente reativo, mas o proativo está assumindo um papel cada vez mais importante. Por que isso é importante? Porque, na verdade, quando a gente olha desempenho em estratégias para a segurança do paciente, e isso foi comentado com o Emanuel hoje de manhã, a primeira coisa que se pensa é infraestrutura, equipamentos, tá certo? E materiais. E isso é importante, não tenha dúvida nenhuma disso. Ela é a base dessa história toda. Mas inúmeros hospitais têm estrutura, têm equipamento, têm materiais. Os Estados Unidos é prova disso e os pacientes continuam morrendo por eventos adversos. Então, apesar dele ser fundamental, ele não é suficiente. Vem em cima disso processos e sistemas, quer dizer, como é que a gente lida com processo e sistema? Como é que eu desenho um processo que vai fazer com que exponha menos o paciente a risco, que eu consiga padronizar o atendimento, que eu consiga diminuir variabilidade, etc. e tal. Prontuário eletrônico, o que você quiser está dentro de processos e sistemas. Protocolos. Protocolo a gente sempre diz, fundamental, mas é uma ação fraca. Tá? O fato do protocolo existir não quer dizer que as pessoas vão aplicá-lo e vão segui-lo, tá certo? Então, a gente pula para o que todo mundo sabe e acha que é a parte mais difícil, e é a parte mais difícil, que é trabalhar com cultura e comportamento. Então, se eu já passei pela infraestrutura, equipamentos e materiais, se meu processo e sistemas estão muito bem desenhados, eu vou ter que atuar em cultura e comportamento se eu quiser mudar. Porque, na verdade, desfecho depende de atitude e comportamento. Isso é o que determina, tá certo? De fato, o desfecho. Por isso que você tem bons desfechos em alguns serviços que têm pouca estrutura. Mas se a pessoa que está atendendo, ela tem uma boa atitude, um excelente comportamento e um cometimento, um comprometimento com o paciente, você pode ter bons resultados. Então, aqui é o nosso grande desafio. Sendo assim, o que a gente fez? Vamos desenhar quais são o que leva a melhorar a cultura de segurança. Cultura de segurança é a maneira como a gente faz, relativa aos aspectos de segurança. Como é que eu pratico? Não é o que está escrito. O que acontece na linha de frente em qualquer momento que eu entrar lá? Não é o momento que vem alguma auditoria para certificar ou recertificar uma acreditação. Como é que efetivamente você trabalha, né? Existem alguns aspectos importantes. Todo mundo tem, que já foi dito aqui, aprender com os erros, mas mais do que isso, ele tem que ter percepção de risco. Não sei se vocês sabem, médico, quanto maior é o benefício percebido pelo médico, maior é a tolerância que ele tem ao risco. Então, se ele acha que vai beneficiar o paciente, ele tem tolerância ao risco. O paciente vê diferente. Quanto maior o risco, menor a percepção de benefício. Qualquer um de nós funcionaria assim. Tem muito risco? Eu não quero. Tá certo? E isso é uma mudança de comportamento, que é essa percepção de risco. Já foi dito aqui também, liderança que seja capacitada. É preciso capacitação em segurança, sim. Alguns indivíduos têm mais jeito para o negócio, outros não, mas você tem uma maneira de pensar que você foi formado e você tem que ser recapacitado para isso. Mais do que isso, a liderança tem que ser visível. Visível significa, tem que estar na linha de frente. Tem que estar atendendo, porque quem faz segurança do paciente é quem atende, é quem está na linha de frente, não é quem está na diretoria. Tá certo? Então a gente discute lá, mas quem está fazendo a segurança do paciente é quem está lá na frente. E a liderança tem que estar presente nessa história. Transparência.
É preciso discutir abertamente os erros. Sinto dizer a todos, isso já foi dito aqui também, mas nós erramos. E vamos continuar errando, porque erro faz parte da natureza humana. Não tem como imaginar que eu vou ter um sistema sem erros. O que eu tenho que fazer é ter maneiras de mitigar esse erro, de trabalho em equipe, de outras coisas que impeçam que o erro progrida, que o queijo suíço vá varando um atrás do outro. Mas vão haver erros. E a gente precisa discutir isso aí. Capacitação e melhoria em qualidade, eu vou mostrar para vocês que a gente está fazendo um trabalho maciço nisso. Engajamento de pacientes e familiares. Cada vez mais, tá certo? Eles têm que ter decisão compartilhada, eles têm que acionar códigos de emergência, eles são os maiores interessados que tudo dê certo. Indiscutível, todo profissional de saúde também quer dar certo, mas não tem ninguém mais interessado que o próprio familiar. Trabalho em equipe, foi exaustivamente comentado aqui. Tratamento dos erros por cultura justa, erro por aquela definição apresentada também é não intencional, não é passível de punição. Violação é uma outra coisa, e daí é um outro tratamento, inclusive que sai da minha área e toma outras medidas. Não sou eu que estou lá para punir ninguém. Eu, como gerente de segurança, estou sempre olhando a oportunidade de melhoria e entender o processo e ver se a gente tem alguma chance. E segurança psicológica, que é fundamental. É a certeza de que eu posso emitir minha opinião, fazer críticas, sem ser agredido, ridicularizado, qualquer tipo de comportamento disruptivo. Ou seja, uma enfermeira pode dizer, doutor, o senhor não vai continuar a fazer isso porque não é possível. O senhor prescreveu essa droga, o paciente tem alergia, eu não vou medicar. Ponto. Tá certo? O nome que você dá para isso é a certeza de que eu posso me expor sem ser ridicularizado. Residente com cirurgião. Tá certo? Já foi perguntado isso se os pilotos erravam. 100% disseram que sim. Perguntaram para os médicos na Inglaterra e 30% disse que sim. Tem alguma coisa a ser melhorada. Então, direcionadores de segurança, uma outra tradução disso aí é basicamente se desenvolver algumas coisas. Cultura de notificação, cultura de colaboração, cultura de aprendizagem e cultura justa, onde todo mundo é responsável pelo que faz, mas não será punido por erros não intencionais, por definição, não intencionais. Muito bem. A gente desenvolveu um diagrama direcionador. Quem já fez um modelo de melhoria, como eu fiz, vai saber que a gente sempre tem um diagrama direcionador para tudo que faz. Então, aqui, ó, o objetivo é indicadores de segurança similares aos melhores resultados nacionais ou internacionais num prazo de 24 meses. E a gente chama atenção para o seguinte, ó, um aprimoramento do sistema de qualidade e segurança, um programa de treinamento maciço, o mais extenso possível. O treinamento resolve tudo? Não resolve, mas o treinamento começa a mudar a cabeça de alguns. E essas pessoas têm que estar disseminadas por todas as áreas do hospital. O paciente não fica numa única área, ele vai mudando de área. Tem que ter gente que conheça a segurança em todas elas. Tá? Análise dos indicadores. É clássico isso aí, quem não mede, não gerencia. Medir e trabalhar naquilo que tem sentido para a gente. Tá? Fortalecimento da cultura de segurança e um modelo assistencial centrado no paciente e no trabalho em equipe. Para isso, eu não acredito que vai haver tempo da gente passar, mas existem ações principais, eu vou comentar 2 ou 3 apenas. Tá? Treinamento é uma coisa muito importante, eu já frisei várias vezes, e eu vou comentar sobre o sistema de segurança, algumas outras que a gente fez. Análise de indicadores, quem tem que ser dono do indicador é a linha de frente, não é a gestão. É eles que têm que saber. Se eu chegar em qualquer hospital, perguntar lá na linha de frente, tem uma enfermeira atendendo, diga aqui, como é que é a taxa de infecção de corrente sanguínea? Ela não souber, não é o número. Não souber se eles estão bem, estão mal, se eles estão melhorando ou piorando, não é o número. Você esteja certo, seus indicadores não serão bons. Tá? Porque quem é dono de úlcera da lesão por pressão é quem imobiliza o paciente. Ele tem que saber quais são suas taxas. E ele vai ser capaz de mudar isso aí. Enquanto ficar a discussão só na diretoria, não vai resolver. Tá? Fortalecimento da cultura de segurança, eu já comentei sobre transparência, sobre tudo, e sobre os modelos. Na verdade, esse programa evoluiu, tá certo? E agora a gente colocou, como várias outras campanhas que tem, em 2017 a gente coloca uma meta como dano zero em 2020. Tá? Por que isso?
Precisa criar o senso de urgência, já foi comentado isso hoje aqui também. Senso de que a gente tem que mudar isso mais rápido, tá certo? De que qualquer paciente que é lesado é muita coisa. Agora que nós estamos mudando a cultura dos diversos serviços lá, de falar o seguinte, mas eu estou melhor que a literatura. Meu amigo, você está melhor que a literatura, e a literatura é o que representa 300 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Não é esse o que nós estamos discutindo aqui. Se for o seu filho que sofreu a lesão, não me interessa se é 1 em 10 mil. Não, mas eu atendo muita gente. Falei, ótimo, vamos trazer a aviação de novo. Não é porque tem mais decolagens que eu aceito que mais aviões caiam. Então, não me interessa quanto se atende. Se uma morte for evitável, ela é demais. Tá? E essa urgência é importante, não no sentido de massacrar ou estressar todo mundo, mas de tentar engajar, sensibilizar e envolver os indivíduos. Vamos lá. Nós começamos uma coisa que faz bastante diferença, tem dado resultado, foi um dos projetos mais fáceis de serem implementados, que é visita de segurança. Todo dia de manhã, em cada área assistencial, eles se reúnem para olhar o que eu tenho de problema de segurança. Assuntos que deram errado, possíveis eventos adversos, famílias que estão descontentes, queixas, falta de funcionário, problema ambiental, seja lá o que for de equipamento, você aumenta muito a percepção de risco de todos esses indivíduos. Esses indivíduos fazem todas as suas áreas, cada um nas suas áreas, UTI, pediatria, neonatologia, banco de sangue, enfim. É rápido, tá certo? Tem que levar 15 minutos, senão ninguém mais trabalha, só fazendo visita. E daí, um de cada área sai e comunica a alta liderança, geralmente o diretor técnico ou o CEO do hospital. O que está acontecendo em minha área? Se ele não tiver nada a reportar, ele tem que estar presente e falar, não tenho nada para contar, mas ele tem que ouvir o que os outros estão falando. É a única maneira dele ter uma sensação de que o hospital é uma coisa só, tá certo? Que o doente vai mudar de área em área, ele pode inclusive ajudar outras áreas. O CEO do hospital, ele ajuda a dar soluções para as coisas mais agudas e depois existe uma terceira fase de feedback. Tá? Isso aí foi... hoje ele corre sozinho, todo dia acontece, ninguém deixa de fazer, e a percepção de benefício e de redução de eventos adversos e de queixas é nítido com os safety huddles. Uma terceira coisa é, todo mundo sabe, em unidade assistencial você sempre tem lá o responsável médico, você tem o responsável de enfermagem, então agora nós temos o responsável de segurança do paciente, que aparece em cada unidade, tá certo? Existem ramais de contato, isso aqui é só um exemplo, para que o indivíduo consiga perceber alguma coisa e comunicar com essa pessoa. Ele é uma ponte entre o que acontece na unidade e a gente, porque o sistema de segurança não é sustentável, não é uma área que tem receita, não dá para ficar contratando cada vez mais gente e daqui a pouco você vai ter uma multidão trabalhando em qualidade de segurança. Quem tem que trabalhar, de novo, é quem está na linha de frente. Então eles têm horas protegidas. Isso aqui motivou o treinamento nesses 3 itens principais aqui, modelo de melhoria do RHI, Lean Six Sigma e o CRM, o Crew Resource Management, que vem da aviação, onde a maior parte dos colaboradores vão ter que fazer em algum momento. Com isso, são treinamentos de modo contínuo e avaliação também. Eles são formados, eles têm que prestar prova, eles têm que ser aprovados. Não é lá sentar, fazer um cursinho, terminou, vou embora. Ele tem que investigar um evento, ele tem que participar de uma análise de causa raiz, mesmo que ele não vá fazer isso depois. Mas o simples fato dele participar muda a maneira dele pensar e de ele olhar sobre segurança. Tá? A coisa que a gente faz, reuniões onde a gente abertamente discute todos os eventos que aconteceram aquele mês e quais foram as ações que foram tomadas. Isso aqui é uma reunião geral que tem um alto Ibope. A diferença de uma reunião de morte e mortalidade é que nós não estamos lá para discutir fisiopatologia, nós estamos lá para discutir processo que levou de atendimento e que levou a dano para o paciente. E o que poderia ter sido feito para evitar. Como existem particularidades de outras áreas, a gente faz também locais. Todo mês, uma vez na anestesia, na UTI, na pediatria, e vai rodando essas, onde são discutidos os eventos que eles tiveram naquele local. E as opiniões que eles têm de como resolver. As melhores ideias costumam sair deles. O que isso fez que a gente conseguisse? Dar alguns exemplos, por exemplo. Está aqui, ó.
Isso aqui é a taxa de infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Ela vem baixando. No último ano, dos últimos 12 meses, em 10 não houve nenhuma infecção. Nós temos uma UTI de 65 leitos e uma semi-intensiva de 100. Como a ventilação mecânica está nesses 65 leitos, tá certo? Isso são resultados que a gente nunca imaginou que a gente fosse conseguir tão importante assim. Eu acho que pulou um slide aqui. Deixa eu ver. Isso. Opa! Isso aqui é a taxa de infecção de corrente sanguínea. Tá? Hoje, a gente está na UTI com taxas de infecção de corrente sanguínea abaixo da Clínica Mayo, do Cleveland Clinic e do Johns Hopkins. Então, se a gente for olhar aqui, isso aqui é a média americana de infecções e o azul é a nossa média, a nossa taxa de infecção de corrente sanguínea, tá certo? Relacionada a catéter. Aqui, as de pneumonia. Aqui, por exemplo, taxa de infecção urinária relacionada a catéter vesical, também está abaixo do benchmark americano. E uma das táticas que a gente usou, foram criados grupos de especialistas e só eles passam catéter vesical, tá certo? Como existem situações de urgência que tem que ser passado, isso e aquilo, esse grupo é o único que treina outras enfermeiras e outras pessoas para passar. Acreditem, enfermeira passa o catéter vesical melhor que a maior parte dos médicos, tá? Do ponto de vista de asepsia e antissepsia. Por quê? Porque ela é mais focada e metódica no procedimento, onde o médico é focado muito mais em resolver o problema do paciente, imediato, de tratar o paciente, e não tanto com uma visão de longo prazo. Sepse. Nós tínhamos uma mortalidade há 10 anos atrás de 54% em choque séptico, hoje ela é menos do que 10%. Tá? Então nós temos resultados aí de sepse que são extremamente importantes, a gente publica isso aí e não tenha dúvida, treinamento, implantação do protocolo no pronto-socorro e assim por diante, e o que a gente chama de programa gerenciado. Existe gente que acompanha todo paciente com sepse no momento que entrou para entender se houve atraso, não houve atraso, o que a gente pode melhorar. Por fim, como eu tinha dito para vocês, esse é o último slide, eu tinha dito para vocês que quem tem que saber os indicadores e a linha de frente, epidemiologicamente é muito mais interessante mostrar daquele jeito. Taxa de densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica. Para a linha de frente, o que interessa é isso. Ó. Quantas a gente teve, quantos dias faz que a gente não tem nenhuma pneumonia, há quantos dias foi o nosso recorde, quantos aconteceram nesse mês, quantos aconteceram nesse ano, quantos aconteceram no ano anterior. Isso a linha de frente consegue entender. Nós estamos melhorando ou estamos piorando? Então a gente trabalha com números absolutos para a linha de frente, porque é esse tipo de coisa que a gente precisa saber. Quantas úlceras, lesões, pressão nós tivemos no último mês e no último ano. Nós temos que melhorar ou não. E deixa que a diretoria discuta as taxas. Obrigado. Obrigado, Dr. Capone. Próximo palestrante, Dr. Antônio Gonçalves Filho, professor de cirurgia pediátrica do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, Unicamp, coordenador de assistência do Núcleo de Qualidade e de Segurança do Paciente do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas, Unicamp. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria aqui primeiramente agradecer ao CFM por essa oportunidade, parabenizá-lo pela oportunidade de estar discutindo um assunto tão importante a nível nacional. Como foi dito, eu sou cirurgião pediátrico e estou como coordenador de assistência do HC da Unicamp em Campinas, do qual o Dr. Cury trabalha também, Dr. Jorge Cury, e lá nós constantemente atuamos nessa área com pacientes cirúrgicos e tudo mais. O Hospital das Clínicas é um hospital de 410 leitos, com 65 leitos de UTI, que atende uma região metropolitana de mais ou menos 6 milhões de habitantes e é referência para alta complexidade. Mas para falar de segurança, eu queria mostrar isso aqui. Eu estava vendo outro dia na internet e vi essa notícia, não sei se vocês viram. Isso daqui saiu na UOL,
Depois eu fui checar, ver se era isso mesmo, e tem aqui no Washington Post, um hospital e um médico nos Estados Unidos, tá? Que é esse hospital aqui, o J.C. Blair, da Pensilvânia, que é acreditado pela Joint Commission, e vai ter que pagar uma multa milionária, porque um testículo foi retirado erroneamente. Quer dizer, esse paciente, ele sentiu na pele, ou melhor, não na pele, num lugar mais sensível, talvez, um evento adverso. Ele tinha um testículo que doía muito e acordou com o outro testículo ressecado. O que será que aconteceu? Será que não tem cirurgia segura lá? Será que não existe isso? Eu acho que sim. Então, alguma coisa aconteceu para que esse evento adverso acontecesse. Tá? Como que a gente pode trabalhar para que isso não ocorra? Eu vou contar um pouquinho da Unicamp, porque lá, como eu fui diretor do centro cirúrgico, e nós tentamos implementar na época, em 2010 até 2014, o protocolo de cirurgia segura, antes da portaria ministerial. É uma dificuldade você fazer mudanças de cultura, principalmente a pausa cirúrgica, todas aquelas coisas que envolvem o cuidado, a identificação, a lateralidade e tudo mais, porque a cultura é muito estabelecida de que a coisa tem que ir rápido e funcionar para que outras cirurgias possam entrar. Então, a partir da portaria de 2013, foi estabelecido o Núcleo de Segurança do Paciente no HC da Unicamp, e em 2013. Em 2014, nós começamos a operar de fato. Tá? Então, foram formados subgrupos segundo as 6 metas da Organização Mundial de Saúde. Junto com o núcleo, começamos a atuar nessas metas internacionais. Foi feita uma capacitação da equipe pelo curso de especialização da Fiocruz. A doutora Luciana está aqui com uma equipe lá da Unicamp, que isso tudo possibilitou um avanço maior. A qualificação de pessoas para a visão de segurança, implementação de segurança é extremamente importante. Então, os cursos da Fiocruz, os cursos de PROAD e SUS que estão acontecendo são importantes a nível nacional. O que nós fizemos para que as coisas começassem a evoluir no HC da Unicamp? Divulgação com banners, através do site institucional, cartazes, oficina de ferramentas de qualidade para os membros do grupo e dos subgrupos, tá? E visitas às equipes de assistência nos diversos turnos de funcionamento do hospital. Então, o que a gente fazia? Vai à noite, vai de dia, vai de manhã, à tarde, para falar com as equipes assistenciais, ou seja, a equipe operacional lá de frente, para que eles deem importância a notificar o erro. E falar, se vocês notificarem, nós não vamos dar cacetada, vamos analisar o que vai acontecer. Tá? Então, isso foi uma coisa muito importante. O número de notificações vem crescendo cada vez mais, e recentemente, antigamente nós fazíamos uma notificação identificada, quem notificava se identificava, para a gente poder dar um retorno, um feedback. Agora nós passamos para a notificação anônima. Tá? E a notificação é o maior alimento de um núcleo de segurança para ele poder funcionar. Então, a gente promoveu campanhas de identificação de seguro do paciente aqui na entrada do hospital, as enfermeiras, todo mundo, médicos, residentes, pacientes, a gente falava da importância. Nós temos o boletim trimestral de qualidade e segurança, falando dos eventos adversos. Aqui é só para mostrar um exemplo. Nós fizemos a primeira semana de qualidade, que era o objetivo fazer uma integração profissional para discutir qualidade e segurança do paciente. Teve uma mesa que foi o professor Gonçalo Vecina, que foi superintendente do Sírio, falar a respeito da importância de um hospital moderno e atuante hoje em dia. E essa mesa redonda foi muito importante porque nós discutimos o compromisso das graduações com o programa de qualidade. Então, tinha o representante do COREM, representante da graduação da Faculdade de Medicina, representante da Faculdade de Enfermagem, Farmácia, para discutir
métodos. Eu fui algumas vezes na congregação da Faculdade de Medicina para levar a importância de se colocar no currículo médico esse assunto de segurança e qualidade, porque isso é muito importante. Tá? Nós implementamos a cirurgia segura e o nosso checklist, ele abrange várias coisas além daquele preconizado para pela cirurgia segura da OMS. Foi uma tese de doutorado da diretora administrativa do centro cirúrgico, que ela já contempla itens visando a prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Então, você tem todo na recepção, durante o ato, na visita, no RPA e antes de sair do centro cirúrgico. E desenvolveu um modelo eletrônico através da web para fazer esse checklist. Então, facilmente analisado. Aqui são os banners que nós espalhamos para o hospital. O subgrupo de prevenção de quedas implementou, nós estamos com os projetos pilotos ainda, o projeto, a escala de Morse, que não estava inserida no contexto do HC, eles desenvolveram esse folder, que isso aqui é destacado e assinado pelo paciente ou pelo familiar, já tentando envolver o próprio paciente na sua segurança, no seu cuidado da segurança. Então, é uma ação muito importante isso aqui. Aqui, o grupo de flebites desenvolveu um folder que estão distribuídos nas enfermarias para que sejam notificadas as flebites. A flebite é um evento adverso que tem que ser evitado. Tá? E medicamentos de alta vigilância. Foi falado hoje cedo da importância de você estar muito atento para frascos iguais, letras miúdas. Então, nós desenvolvemos essa lista, né, junto com a farmácia e a equipe do núcleo. É uma lista grande, também embaçada, mas que estão em todas as enfermarias. E a farmácia, essas medicações, quando saem da farmácia, elas saem com uma etiqueta amarela. Então, quando a enfermagem pega uma etiqueta amarela, ela sabe que é medicamento de alta vigilância ou potencialmente perigosos. E aí, então, é obrigatório fazer a dupla checagem. Você tem que ter 2 pessoas checando dose e administração, via de administração e tudo mais. Então, fazendo um resumo, só o número de notificações em 2016, lá nós somos também Hospital Sentinela, nós tivemos 637 notificações de técnico, fármaco e hemovigilância e 901 notificações sobre segurança do paciente, dos quais 335 foram eventos adversos. E como que o núcleo trata esse evento adverso? Então, de uma forma geral, vem a notificação para o núcleo e é distribuído para os subgrupos. Quando é evento adverso grave, tem uma ação, uma cobrança de tempo, tem que devolver a resposta, a revisão em até 10 dias, porque a gente tem que notificar obrigatoriamente no sistema Notivisa. Então, a gente está integrado com isso. Recentemente, nós tivemos uma paciente que foi operada, estava na UTI, foi para a enfermaria, estava controlada, ela era hipertensa, pneumopata, e no controle das 2 da manhã, ela foi encontrada no chão, morta. Pronto, caiu e morreu. Né? Primeira coisa que todo mundo pensa. Então, teve a notificação, foi tratada, foi notificada no sistema Notivisa, o sistema estadual de vigilância já foi atrás da gente para saber o que tinha acontecido, e foi feita a autópsia dessa mulher. Então, foi feita toda a investigação e a autópsia mostrou, né, laudo anatomopatológico, que ela teve um aneurisma, porque era um sangramento subaracnoídeo, occipital e posterior, que não seria compatível com uma queda. Então, a investigação, o núcleo tratou, agora nós estamos partindo para fazer o disclosure com a família, que é chamar a família para explicar, para fazer toda essa explicação lógica. E com os funcionários, porque todo mundo acha que foi uma falta, eu não deixei a grade levantada,
A gente não sabe. Provavelmente ela levantou, teve o sangramento e caiu, né? E o patologista lá, o professor, falou que isso poderia levar ao óbito. Então, dentro das 6 metas internacionais, nós estamos com programas atuantes nas 5 metas. Melhorar a comunicação entre profissionais da saúde, eu acho que é mais difícil até agora. A gente está criando mecanismos, tem os mail lists, site institucional, mas essa comunicação, o que a gente queria falar, e é sempre difícil falar depois do Dr. Capone, era fazer isso daí, essa visita de segurança. Tem o pessoal da CIPA, que eles falam que nas indústrias, eles fazem a reunião de segurança, antes de qualquer procedimento. Nós fomos visitar a Electro, que é uma empresa distribuidora de energia, eles fazem reunião de segurança antes de qualquer visita. Por que a gente não consegue ter protocolos de passagem de plantão, tipo o SBAR, IPAS, né? Como que a gente implementar isso? Essa comunicação é uma barreira grande. Nós estamos praticamente zerados. Outras coisas, outras ações, nós fizemos uma jornada, a primeira jornada em 2015, segurança do paciente da região metropolitana. Então, a Unicamp é uma universidade e tem lá a faculdade de medicina, mas a gente não queria falar assim, venham que nós vamos ensinar todo mundo. Não. Em cultura de segurança, em segurança, não é um que ensina outro, né, de um modo geral. Todo mundo compartilha as experiências. Então, nós chamamos vários hospitais da cidade e região, participaram nessa primeira edição 5 hospitais. Aí depois nós tivemos uma segunda, já em 2016, que foram 9 hospitais aqui. Ó. Tem o HC, a Faculdade de Enfermagem, CAISME, Hospital da PUC, Santa Casa de Vinhedo, que é uma outra... E nessa segurança do paciente, nós fizemos um auditório, às vezes tinha sessões que estavam totalmente lotadas, com 300 a 400 lugares. Então as pessoas estão atentas a isso. Tá? E nessa jornada, geralmente como eu estava organizando, né, eu fazia um resumo das palestras no último dia de quem apresentou. Um dos palestrantes foi o Dr. Capone, foi lá falar de segurança, e aí o que ele falou? Várias coisas, né? Os caminhos de dificuldades, empoderamento da enfermagem, é o que ele falou aqui, a importância do disclosure, e médico a parte mais difícil. Tá? Esse era o slide que eu apresentei. A doutora Elideia de Oliveira Lima, da Rede DOR, falou a respeito de auditoria clínica. A importância da auditoria clínica. Você vai no lugar para ver o que pode dar errado para prevenir antes de acontecer. É uma forma proativa. Então, nós até começamos a fazer na UTI da clínica lá em Campinas. O que ela falou? A parte mais difícil é sempre a área médica. Aí depois veio o doutor José Branco, que ele é o diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, falou sobre o disclosure. Várias coisas, falou da comparação da saúde versus aviação. É aqui, olha, que 1 para 20 mil pacientes não ventilados e não entubados é aceitável na literatura médica. Uma falha em um motor na aviação, 1 em 1 milhão, é inaceitável. Então, essa cultura que o CRM, lá, o Cruise Resource Management, fala que a gente tem que se tornar organização de alta confiabilidade. O que ele falou? A área médica mais difícil de aderir à segurança. Então, o que a gente deve fazer? O que eu achei interessante, estou com o tempo ainda um pouquinho, estou acabando. Como implementar a cultura de segurança? E aqui eu achei que foi uma coisa interessante no Fórum Latino-Americano de Segurança, Qualidade e Segurança do Paciente, que aconteceu em 2015 lá no Albert Einstein. Veio esse senhor, Don Berwick, que foi um dos fundadores e diretor do Institute for Healthcare Improvement. Ele criou e participou do programa 100 mil vidas, né, para salvar 100 mil vidas, que criaram os times de respostas rápidas, os bundles para inserção de catéteres venosos centrais. E aqui eu faço até um parênteses a respeito de um médico, o Dr. Peter Pronovost, do John Hopkins, que ele que criou aquele bundle com 5 ações simples para prevenir a
a infecção de corrente sanguínea por passagem de catéter. O que ele falava? Hoje em dia, o que ele falou? Hoje em dia se investe milhões em métodos diagnósticos, com ressonâncias, PET-CTs, PET-scans, exoma, sequenciamento total do genoma. São coisas assim, milhões e milhões se investem em diagnóstico. Milhões e milhões se investem em terapêutica. Hoje nós temos até o problema da judicialização com medicamentos extremamente caros para doenças raras. 3 milhões por ano, 5 milhões por ano para tratar um paciente. O que ele falou? Se investe muito nisso e não se faz muita coisa pelo cuidado, que é cuidar do paciente ali, do lado do leito. Tá? E aí ele falou até uma coisa impressionante, assim, eu achei impressionante. Quem cuida do paciente do lado do leito 24 horas é a equipe de enfermagem. O médico é uma pessoa extremamente importante, né, para coordenar todo o cuidado, mas tem que estar muito afinado com a enfermagem e a equipe multiprofissional. E o que ele falou? Ele mostrou isso aqui, eu sempre mostro num slide, que teve lá em Honduras, tinha uma ponte extremamente construída, extremamente forte, que passava sobre um rio que chamava Choluteca River. Veio um furacão, Hurricane Mitch, em 98, acho que é. E isso, 1998. Ele era tão forte, esse furacão, que ele mudou o curso do rio. Então o curso veio para cá e a ponte ficou aqui. Ele fez essa comparação, que as instituições médicas, a cultura médica, e falando médico é todo mundo, não é só o médico mesmo, é muito sólida, muito firme, muito rígida. E só que o rio mudou hoje. Hoje se fala em segurança como uma coisa super importante. Então, esse é o rio. Então, nós como instituição, nós temos que construir um novo futuro, que nem o Dr. Capone mostrou naquele slide, que é uma frase do Sócrates. Não é ficar falando a respeito do passado, é construir um novo futuro. Para tentar, sabe, pôr uma ponte sobre esse rio. Tá? Não adianta a gente ficar aqui, senão nós vamos ficar sem utilidade para o nosso paciente. Como que fazer isso? Também no curso veio esse autor aqui, Dan Hitch, lá no Fórum Latino-Americano. Ele veio dar a palestra final do Fórum. E foi muito interessante. Eu comprei esse livro, não ganho nada para fazer propaganda, não tenho direito autoral, nada. Ele falou que é um livro que chama Switch, em inglês, que ele faz uma comparação. Como fazer grandes mudanças fazendo coisas simples. Ele compara qualquer mudança, qualquer coisa, como um elefante por um caminho com um condutor em cima. Né? Que nem aqui eu peguei uma foto lá na Índia, um molequinho aqui, um condutor vai atravessar a rua com um elefante. O condutor, ele fala que é a nossa mente racional. O elefante é o nosso inconsciente. Então, esse molequinho que pesa 30, 40 quilos, ele acha que ele comanda um elefante de não sei quantas toneladas. Se ele quiser atravessar para cá, mas se o elefante quiser ir para lá, para onde você acha que vai a coisa? Então, como que ele faz a mudança, a proposta dele? E o livro é bem legal, porque eu fui ver algumas coisas. Ele fala, o racional é o oriente, o condutor. Você tem que mostrar estatística, você tem que mostrar dados, você tem que mostrar indicadores, você tem que criar, porque é importante você mostrar isso para a equipe toda. Só que só isso a pessoa olha, não grava e vai embora e não muda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que motivar. Você tem que motivar o elefante. Ou seja, você tem que atingir o sentimento dessas pessoas que lidam com segurança e lidam com o paciente. Então, como que você pode criar ações de promover identidade profissional? Então, aqui no livro ele descreve a identidade dos enfermeiros, o coletinho laranja para fazer a prescrição, a diluição médica, desenvolver sentimento de pertença para essas pessoas que trabalham no seu hospital, na sua instituição. E como que estimular as pessoas a verem o propósito maior, o propósito genuíno de estar lá cuidando do paciente. Bom, às vezes você consegue fazer essas duas coisas, mas não dá certo.
Então, o que você pode agir no caminho que esse elefante faz? Você pode dificultar um pouquinho o que é errado e facilitar um pouquinho o que é certo. Eu falei eu esqueci de falar no slide anterior, a diferença de sistema complicado e complexo. Sistema complicado parece que é a mesma coisa, mas é, por exemplo, um avião. Um Boeing, um engenheiro bem formado, ele sabe, se ele tirar uma placa, o avião não levanta voo. Se ele tirar uma outra placa, ele levanta voo, mas acende a luz, por exemplo. Sistemas complexos são vários sistemas interligados que se interagem, e se você faz uma mudança, você nunca tem a certeza absoluta do que pode acontecer. Porque tem percepções pessoais, culturais, religiosas, que vão se interagindo para atingir aquele final. Como se lida com sistemas complexos? Atuando de pouquinho, e a mudança vai se alterando. Outra coisa que ele fala é descobrir os bright spots no livro. Coisas que dão certo na instituição e replicá-los. A doutora Helena Barreto, na sua aula de manhã, falou: olhar não só para o que dá errado, mas também para o que dá certo. Então, a gente tem essa visão. Fala, vamos ver o que está errado para tentar mudar. Não, vamos ver o que dá certo para tentar replicar. Ela citou o exemplo de Samuel Weiss. O que ele fez? Ele descobriu um bright spot. Uma coisa que dava certo e replicou. E criou o conceito da higienização das mãos. Tá? Outra coisa, que é isso daqui eu sempre falo, para fazer mudança, quando você tem uma ideia brilhante, a gente fala coisa da curva de Gauss, todo mundo conhece. Quando você tem uma ideia brilhante, primeira coisa que acontece, tem um monte de gente lá, uns 10%, vai falar, putz, que ideia legal, bate palma, vamos nessa, estou contente. Outros 10% falam, não vai dar certo, esse cara é louco, não vai. 80% a gente fala que fica assistindo como se fosse uma bolinha, um jogo de tênis. Olha para cá, olha para lá, ouve um, ouve outro. A gente, como incentivador, teria que centrar forças na equipe que compra a ideia, que abraça a ideia, e você começa, então, a mudar esses 80% para o lado de cá. E as coisas acontecem. Tá? Eu queria agradecer ao CFM, na pessoa do Dr. Carlos Vital, ao Dr. Jorge Cury, aos membros, né, que a gente não faz nada sozinho, aos membros do Núcleo de Segurança do Paciente, e a enfermeira Flora, que ela está aposentando agora, foi a grande motivadora de todo o Núcleo do Paciente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Antônio. Nosso próximo palestrante, o Dr. Donizete Dimer Jean Berardino Filho. Ele é conselheiro efetivo do Conselho Federal de Medicina, especialista em pediatria e nefrologia, MBA em gestão de saúde, diretor técnico do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, membro do Núcleo Estruturante de Ensino da Faculdade de Medicina Pequeno Príncipe, é conselheiro integrante da diretoria da atual gestão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, primeiro vice-presidente da Academia Paranaense de Pediatria. Com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite de participar desse simpósio. Eu acho que a medicina avança por esses caminhos. Os caminhos da atuação conjunta, tendo como foco o nosso principal objetivo, que é o paciente. Então, eu venho desse hospital, é um hospital pediátrico, filantrópico, 39% não SUS, 61% SUS, é um hospital de ensino de quase 100 anos, tem 15 programas de residência em pediatria, fora outros de ortopedia e residência multiprofissional e residência em enfermagem. É um hospital de 360 leitos, sendo 19% deles de UTI.
Quando o Cury nos convidou, então nós queríamos trazer essa perspectiva do corpo médico relativo à segurança, né? É muito comum nas instituições as iniciativas começarem pelos outros profissionais e deixarem por último o profissional médico, que é um engano, porque isso só faz com que você crie conflitos desnecessários, e para que o médico esteja junto é preciso a motivação correta para isso, a racionalidade certa para isso. Então, o que seria isso, né? Então, o que é essa perspectiva? É a capacidade de identificar falhas, medi-las, analisar criticamente, de forma a você melhorar todos os processos institucionais. Quando eu fui ler sobre PDCA, há uns 15 anos atrás, 17 anos atrás, eu vi que o planejamento, o fazer, né, a checagem e agir novamente, nada mais é que um ato médico. Ele representa o processo de um ato médico. Então, eu acho muito fácil explicar para um médico a importância disso e essa característica. O que nós vemos muito é que os médicos que enxergam o ato médico per si, a sua cirurgia per si, sem ver todo o processo de cuidado, que não conseguem compreender isso. Então, o médico, para dizer que a sua cirurgia foi um sucesso, não basta a anestésica. É assim todo o processo de admissão e alta. Essa é a cirurgia de sucesso, com esse intuito que eu coloco isso. Dentro dos sistemas de qualidade que todos nós defendemos, a segurança seria um desses itens, né? Lógico que ela permeia por todos, mas ela é um dos itens dos mais relevantes. Trouxe aqui de uma forma rápida o que é a instituição também. É um complexo, é um hospital que eu já descrevi, são cinco cursos da área da saúde e um instituto de pesquisa com mestrado e doutorado, nota 5 da CAPES. Os números do ano passado, então, são esses números, praticamente mil consultas por dia útil, 22 mil internações, e vejam que pelo menos 2/3 são de procedimentos cirúrgicos. A busca contínua da taxa de mortalidade e tentativa de diminuição de taxa de permanência em 15 anos. Assim. Então, vamos pular. Então, veja só, dentro dessa lógica de você fazer o diagnóstico e de você medir, porque o importante que todos falaram, que me antecederam, é a cultura da segurança. E como que você faz isso? Você tem que ter a cultura da crítica e de medir teus resultados. Se você não souber medir teus resultados, você não evolui criticamente. Então, nós temos lá um sistema de notificação que nós temos melhorado nos últimos anos, seja de notificação de incidentes e notificação de ruptura de processos. Isso aqui é quando algo fizeram errado sem nenhum dano ao paciente. Nos incidentes, são todos que ocorrem, inclui até atraso de medicação, por exemplo. Então, mas nós entendemos isso, que quanto mais notificação, mais chance que nós temos de ter uma melhor cultura e termos melhor resultado. Então, nesse ano foram 3%, em 2014 304 por mês, com 15%, 2016 523, então dando quase 25%. Isso que é algo que nós incentivamos. Ela é anônima e é avaliada pelo núcleo da qualidade e os serviços correspondentes. Só como comparativo, isso é um estudo do hospital inglês, na rede britânica, onde nós temos aqui a média, 50 percentil, temos aqui esse hospital,
né, que vamos dizer assim, tem essa performance, e essa flechinha eu coloquei para dizer onde que nós estamos. Isso aqui corresponde aos adversos, que é mais ou menos 40% do número que eu te falei lá. Vejam essa frase aqui, né, que é aquilo que eu tinha dito para vocês. As organizações que reportam mais incidentes usualmente têm um melhor e mais eficiência na cultura de segurança, né? Então, é algo que nós estamos perseguindo, estamos construindo na nossa fase que nós estamos da cultura de segurança. Como todo hospital, nós temos uma estratégia de nossos protocolos. Então, nós temos, além das 8 metas, temos 13 protocolos, grandes protocolos. Sempre fazemos um diagnóstico situacional, criamos um grupo de trabalho e criamos o protocolo. Tendo como exemplo aqui a família Ewing, né? Então, mas temos outros de diálise aguda, de septicemia, todos os outros que nós tentamos colocar. E o que nós nos baseamos? Nas notificações, na demanda derivada dos efeitos adversos, nas demandas, vendo algo que para nós, pediatria, é muito relevante, que é toda a cadeia medicamentosa, pela transparência, pelos erros possíveis que nós podemos ter, e isso é feito com muito apoio da farmácia clínica e da residência multiprofissional. Nossas decisões são pelo perfil da instituição e também os protocolos. Se você não estabelece protocolos com bases científicas, os outros fazem por você. Se o hospital não fizer o seu protocolo, a operadora, a compradora, vai fazer por você e vai impor esse protocolo. Vamos prosseguir. Aqui, algo que todos já apresentaram, que é a acreditação, qualidade, com aqueles 8 itens, né, de prevenção de riscos, o diagnóstico, a identificação do paciente, higiene das mãos, a prescrição de medicamentos. Então, com essas estratégias que nós tivemos, do diagnóstico, dos documentos, de banners, de toda a comunicação possível. Prosseguindo nisso, para mostrar como que nós fizemos, então, banners por todo o hospital, meta 1, toda identificação, a política de identificação que para nós é muito relevante. Nós que somos um hospital exclusivamente pediátrico, nós tratamos com terceiros, que são os familiares. Então, nós precisamos muito deles, porque nossos pacientes, na maioria das vezes, não têm esse poder de defesa, né? Seguindo nessa linha, muita promoção da higiene das mãos, né, com muitos concursos, com muita motivação. Na mesma linha, a prescrição médica. Hoje, os principais modelos de prontuário eletrônico, eles não foram feitos para hospitais pediátricos. Então, nós temos que fazer muita adaptação, com muito cuidado, porque os erros de prescrição e de checagem nesses prontuários padronizados, que não foram feitos para a pediatria, é um grande risco, né? Então, toda a linha de medicamentos, com toda sinalização dos medicamentos de alta vigilância, particularmente em criança. Aí, fomos nas mesmas metas, toda a comunicação interdisciplinar. Eu acho que esse fato, isso em pediatria ocorre com facilidade, onde os profissionais de saúde se unem para o bem-estar do doente. Então, nós temos toda a prescrição médica, todo diagnóstico, e temos toda a linha de cuidado feito por toda a equipe, e cada um em seu papel individualizado, fazendo o melhor de si, sem nenhuma competição. Nessa mesma linha, própria pediatria, onde a queda é algo relevante. No quadro à direita ali, é um quadro que nós fizemos para os pais, onde nós passamos todas as orientações possíveis para que eles tenham cuidado, porque nenhum paciente nosso fica sem
seu familiar. Então, das nossas 300 e tantas crianças, nós temos sempre alguém da família junto e ele tem que receber uma orientação como meta de segurança. Ali a escala de Braden só. Na mesma linha ainda, cirurgia segura, onde nós temos a implantação, com todas as dificuldades que todos nós temos, seja do cirurgião, seja do anestesista, mas isso nós conseguimos implantar. É algo que, novamente, para o paciente pediátrico, as questões de lateralidade, as questões dessa ordem, dessas cirurgias rápidas, são muito relevantes. E o importante é a participação do familiar e paciente na assistência prestada. Então, a enfermagem se identifica, mostra qual medicamento que ele vai fazer, por que vai fazer, como fez, e vai além disso. Quando nós temos efeitos adversos, nós fazemos uma cultura do nosso colaborador ir lá, falar com a família, pedir desculpas se for o caso, e com total transparência. Aqui, como tinha que ser, nós temos um núcleo da qualidade, onde ele se integra muito a todos os comitês de farmácia terapêutica, comitê de óbito, de hemotransfusão, de prontuários, e junto com a residência. Então, essa é a nossa colocação. E nessa perspectiva, né, como fazer para o médico aderir a isso sem que ele se sinta coagido? Então, assim, o que é perspectiva? Fui ver no dicionário, é o modo através do qual alguma coisa é representada ou vista, ou então é tudo que se consegue ver ao longe. Então, essa perspectiva que é do médico ou de qualquer outra pessoa, ela tem que ter uma percepção. E a percepção, na minha opinião, passa pelo conhecimento que você só consegue melhorar o que você mede. Você tem que impor a cultura da segurança, mas a cultura da análise crítica dos teus resultados. Isso tem que ser feito em cada serviço específico. Se você não informar qualquer pessoa a respeito de uma informação, é essa a visão que ela pode ter desse assunto, uma visão obscura. Então, cabe a nós, de uma forma, mesmo que seja um caminho com riscos, mas esse caminho tem que ser mostrado e ele tem que ter um convencimento, tem que ter uma participação da sua necessidade e da sua razoabilidade. Então, essa imagem mostra bem, é um caminho, tem segurança, mas as pessoas ficam com medo de mudar os seus comportamentos, né? Como se fosse perder poder. Isso é um engano. Então, você pode ter muito mais participação com o teu conhecimento e com tua habilidade pessoal. Aqui é uma fase, vamos dizer assim, por que esse comportamento? Então, nessa fase aí de 1889, esse retrato mostra bem a fase que o médico dava para seus pacientes a sua presença e seu eventual conhecimento. Então, ele dava uma coisa chamada confiança e ele ficava ao lado com muito pouca medicação e talvez muito pouco resultado prático, mas com muita humanidade. Aí passou uma fase. Aqui é uma fase um pouco mais para frente, a primeira neurocirurgia, onde, em condições adversas, a habilidade do profissional era relevante, porque ele tinha que operar em condições totalmente malucas, né? Mas os tempos mudaram. Então, hoje, não se aceita em hospitais complexos você não trabalhar como um grande time. Esse time, com todas as suas competências, unindo suas forças e seus conhecimentos e suas observações para o melhor do nosso paciente. Essa foto não é do hospital, eu trouxe porque ela mostra bem o hall de uma visita, onde tem vários profissionais, um paciente gravemente enfermo, os pais do lado, alguns parentes, e eu trago, pela importância da confiança, do remédio confiança,
aquela pessoa ali é o médico ao lado do doente. Então, é importante nessa visita multidisciplinar, onde todos fazem suas observações, tempo de catéter, medicação, interação medicamentosa, todas as informações de ventilação. O médico, nessa visita, não fique de costas para as pessoas. Ele tem que ficar ao lado dessas pessoas, né? Então, você não pode perder, mesmo com toda essa padronização de comportamentos. É importante para as famílias que o médico se aproxime, fique ao lado, passe a visita e, no final, pergunte se quer mais alguma coisa. Parece pouco, mas é muito para as pessoas que precisam disso. Voltei aqui. Estou terminando. Então, o que eu trouxe aqui? Então, eu trouxe um exemplo nosso de um serviço mais específico, ou que utiliza dessa metodologia, que é a nossa UTI cardiológica. Ela tem 18 leitos, 2 equipes cirúrgicas, opera cerca de 500 a 600 crianças por ano, mais ou menos, e onde as pequenas diferenças mudam aqui. Então, veja, em 2015, que esse pequenininho, vocês acreditem aqui, o tempo de permanência era 7,7, aqui ele cresceu para 8. O tempo de permanência mesmo, aqui é tempo de... Deixa eu chegar mais perto, não consigo ler aqui. Ali na frente, ó. É tempo de permanência também, mas aqui é uma média que nós temos aqui. Aqui a nossa mortalidade sobrevida, 94% em 2016, dos recém-nascidos, 83%, e das demais crianças, 96%. Aqui nós temos o tempo de ventilação mecânica, esse pequenininho era 7, passou para 6, outras medidas que eu não consigo ler agora, desculpe, é tempo de catéter, como temos aqui, mas o esforço de que você melhore, tempo de permanência, perda de catéter e melhoria desses resultados, faz com que você consiga, se nós baixarmos, por exemplo, um dia de permanência nessa UTI, significa que nós vamos poder operar mais 6 crianças. Então, hoje nós estamos numa fase muito mais difícil, porque nós estamos recebendo muitos recém-nascidos e, consequência, com tempo de permanência maior. Então, aqui a nossa média de permanência de recém-nascidos de 16 dias para as crianças maiores com 7 dias. Mas esses indicadores todos aqui servem para quê? Do ponto de vista, você fazendo diagnósticos, medindo, aferindo os seus resultados e corrigindo os teus erros, você consegue melhorar a tua performance e melhorar os benefícios para o paciente. Finalmente, para terminar, acho que eu fui rápido, nós temos que conviver com a alta tecnologia. Então, a medicina de um homem só terminou. Eu acho que nós temos que conviver com os aspectos tecnológicos, com aspectos de trabalhar com time e com o aspecto de que você sempre tenha como foco a relação interpessoal, porque nada vai substituir essa relação e a confiança que todos os pacientes precisam ter em quem cuida deles. Muito obrigado. Obrigado, Donizete. Nosso próximo palestrante, o senhor Herbert Moreski, formado em administração hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em gestão empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, diretor-geral do Hospital Regional do Baixo Amazonas, tendo conquistado certificação na Organização Nacional de Acreditação 1, 2 e 3. Melhor projeto de gestão em saúde em 2014, promovido pela Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Hospital Amigo do Meio Ambiente, concedido pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Reconhecimento como o melhor hospital da região Norte e Nordeste em 2016. Primeiro hospital público do Brasil a receber um selo internacional de sustentabilidade emitido pela Global Reporting Initiative.
Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradeço ao CFM pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa. Minha missão é contar uma história um pouco diferente aqui para vocês. Eu estou vindo de Santarém, no Pará. Tenho amigos lá de Manaus que estão aqui, nossos vizinhos, mas nós estamos um pouco mais distante. Santarém está localizada entre os estados de Manaus e Pará, na divisa, próxima à divisa, a 1 hora de avião de Manaus e a 1h20 de avião de Belém. Então é um cenário um pouco diferente do que a maioria de vocês está acostumada, né? E eu falo sempre que fazer saúde em todo o Brasil é complexo, é um desafio. Mas quando nós temos essa realidade, ela é um pouco mais desafiante, digamos assim. Então nós temos um hospital de alta complexidade inserido nesse contexto. O nosso hospital ele é responsável por cerca do atendimento de 1.200.000 pessoas e somos a última instância na região voltada à alta complexidade. E quando nós falamos em realidade, é isso que nós temos lá. Na foto central, nós temos o Encontro das Águas, o famoso Encontro das Águas do rio Amazonas, as águas barrentas, e o Tapajós, as águas mais claras. As cidades da Amazônia têm essa característica, elas se desenvolvem ribeirinha, né, ao longo do rio. Nós não temos estradas. Aquela foto nossas estradas para chegarem até lá. É a rodovia Cuiabá-Santarém. Vocês ultimamente ouviram falar muito dela, da paralisação dos nossos caminhoneiros que ficaram 30 dias parados, sem alimentação. São essas as estradas que servem à nossa realidade. Então, as nossas estradas são os nossos rios. Nós temos pacientes que chegam a ficar 12 horas num barco da sua cidade até Santarém para ser assistido no nosso hospital. E, às vezes, 16 horas nos municípios mais distantes. Lidamos com todas os perfis de atendimento. Temos uma colonização muito grande de pessoas da região sul do país que vão para a produção de soja, mas temos a população nativa de origem indígena. Cuidamos de populações lá cujo contato é recente, cerca de 20 anos para cá, e há cerca de 6 meses nós tivemos a notícia de que foi descoberta uma nova população indígena que ainda não tem contato com a chamada civilização. Nós temos algumas estratégias. Lá o nosso programa de saúde da família ele funciona com barcos. Nós temos aqui um barco hospital que leva assistência para essas comunidades também. Esse é o nosso mapa da região. Aqui está, nessa estrelinha, o símbolo da bandeira do Pará. E Santarém está aqui, ela dá cobertura a todos esses municípios. Aqui nós temos já a divisa com os estados do Amapá e também Tocantins. E aqui nós temos outras regiões do Pará também que referenciam pacientes para o nosso hospital. Também da Europa. Só para que vocês tenham ideia, nós temos hoje 30 especialidades diferentes. Somos referência no atendimento à oncologia. Iniciamos este ano nosso programa de transplantes. Já iniciamos também cirurgias cardíacas e nossa expectativa é que até o final do ano nós tenhamos transplante de fígado naquela região, naquele local, naquelas circunstâncias. O em vermelho é o contrato, nós somos uma OS, a ProSaúde, que tem um contrato de gestão desse hospital com o governo do Estado. As colunas em vermelho são as metas pactuadas de atendimento e as colunas em azul são a produção real do hospital. Na área de oncologia, eu diria para vocês que se nosso hospital fosse exclusivamente oncológico, ele estaria lotado. Nós temos apenas 2 hospitais públicos em todo o Pará que realizam atendimento oncológico, um na capital e outro em Santarém.
Falar sobre qualidade, nós começamos a nossa história em 2008. O hospital ele é jovem, é um hospital de apenas 10 anos de fundação. Nós assumimos a gestão em 2008, onde foi criado o nosso núcleo de segurança do paciente. Observem que é importante relatar, apenas para fins de contextualização, em 1950, a grande dificuldade na área de saúde era a tecnologia. Nos anos 70, era fatores humanos, recursos humanos, formação. Só que hoje nós estamos discutindo processos. Nosso grande problema hoje é processos, a sistematização da assistência. Por isso, os núcleos de qualidade e segurança do paciente são fundamentais para assessorar todo o suporte do hospital a desenvolver processos voltados à assistência, que tem essas finalidades: gerenciamento de riscos, documentos, indicadores, auditorias externas, planejamento estratégico. O núcleo participa intensamente do planejamento estratégico da instituição. Claro, assessorar na legislação quanto à segurança do paciente e padronização de rotinas. Essa é a nossa história. Nós começamos em 2008, obtivemos a nossa acreditação ONA nível 3 em 2014, e queremos, a partir de 2018, iniciar um projeto de certificação JCI, lá em Santarém, lá na Amazônia. Somos o primeiro hospital público de toda a região norte do país a receber certificação nível 3 e pretendemos ser o primeiro também JCI. Também somos o primeiro hospital a obter a certificação do Ministério da Saúde e Educação como hospital de ensino e pesquisa a não estar numa capital. Então, esse é o passo a passo de todo o processo. O que eu destaco aqui, que não é, a mudança de cultura não acontece da noite para o dia. Nós temos que começar. Observem que são quase 10 anos de trabalho para nós chegarmos onde estamos hoje. E uma grande dificuldade que se tem quando se fala em mudança de cultura da segurança do paciente, todos os homens erram, só os grandes homens confessam que erraram. Nossa grande barreira é assumir que nós, enquanto profissionais de saúde, erramos. Existe uma cultura de que não, se nós expusermos que nós temos falhas, nós teremos consequências em função disso. Só que toda vez que nós erramos, que nós colocamos o problema debaixo do tapete, nós estamos potencializando o risco deste problema ocorrer várias vezes. A diferença dos hospitais que têm uma cultura voltada para a segurança sedimentada, não é que os hospitais não errem, nós erramos. A diferença é como se trata o erro. Se trata o erro para que você não possa ter outras consequências piores, que ele não aconteça novamente. Colocar debaixo do tapete, como eu disse, você está potencializando o erro. Então, o hospital que ele é acreditado, que ele é certificado, ou que tem uma cultura, o erro ele continua a ocorrer. Só que nós esperamos que nós tenhamos erros diferentes, que aqueles erros sejam tratados e corrigidos. E um outro problema que nós encontramos, frequentemente, é a cultura de achar um culpado. Quando ocorre erro, nós precisamos ter alguém para assumir que errou, que pague o pato e seja desligado do hospital. E sendo como eu disse, nosso problema é processo. Nós temos que ter talentos, sim, mas que trabalhem dentro de processos bem definidos e claros para toda a instituição. E nós lá lidamos desta forma. Em vez da punição pelo erro, nós trabalhamos o engajamento, o envolvimento das pessoas no processo assistencial, na cultura de segurança. Todo o hospital, nós temos hoje 1.200 pessoas trabalhando lá no nosso hospital. O objetivo é fazer com que elas pensem em segurança diariamente.
que falar de segurança não seja um momento do dia que eu vou sentar para falar de segurança. Obviamente que o treinamento precisa existir, mas a segurança tem que fazer parte do seu dia a dia. A cultura da segurança tem que ser algo natural. E quando nós falamos de cultura da segurança, não é apenas a cultura voltada à assistência ao paciente. Quando você fala em segurança, nós estamos pensando também na segurança do profissional que executa o procedimento. Esse foi o grande motivador e fez com que nós conseguíssemos obter êxito na implantação do nosso projeto. Então, algumas coisas importantes na estratégia de envolvimento das pessoas, obviamente, envolvimento da alta direção, segurança do paciente está declarado no nosso planejamento estratégico, na nossa missão, treinamentos periódicos internos, a equipe multiprofissional envolvida e os objetivos estratégicos voltados à qualidade e processos. E nós conseguimos obter, ao longo desse tempo, diversos reconhecimentos em função dessa cultura instalada, em função desse engajamento das pessoas. Santarém, hoje, eu posso afirmar com muita certeza que é um exemplo que você pode fazer a diferença, sim, estando no sistema público, estando no interior do país, com todas as dificuldades geográficas que se tem. É possível fazer, sim. Uma outra questão, quando você fala em segurança, todo real que você investe em segurança, literalmente é um investimento, porque você vai poupar, você vai reduzir média de permanência do paciente, evitar o uso de antibióticos desnecessários, evitar processos. Então, quando você faz bem, obviamente, no futuro você vai ter uma redução de custos em função disso. E hoje nós temos esses reconhecimentos todos em função dessa cultura que foi instalada. Vivemos no mar de rosas? Não, não vivemos. Estamos procurando parcerias, temos a felicidade de fazer parte do PROAD SUS, do Programa Paciente Seguro, na parceria do Moinhos de Vento com o Ministério da Saúde. E com essas experiências nós estamos introduzindo no hospital novas práticas, buscando a melhoria constante. E nós esperamos que em 2018 nós consigamos JCI, Certificação Internacional, lá em Santarém, norte do país, extremo norte, com todas as dificuldades geográficas. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Convidamos a senhora Rosângela Gomes, doutora Rosângela Gomes Benevides, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em saúde pública pelo Centro de Pesquisas Argel Magalhães Fiocruz, especialista em epidemiologia aplicada ao serviço do Sistema Único de Saúde, EPSUS-SVS, Ministério da Saúde, especialista em vigilância sanitária, Fiocruz Brasília, coordenador do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, coordenador do Programa Estratégico do Sistema Único de Saúde na Anvisa. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do Conselho Federal de Medicina. Sou uma profissional não médica da saúde humana, mas venho aqui trazer um pouco para vocês, um pouco sobre o que é o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente e o que é que tem a ver as ações de vigilância sanitária dentro desse contexto de segurança do paciente. Como já foi falado aqui em outras apresentações, esse programa ele é um programa do Ministério da Saúde, criado em 2013 por meio de uma portaria, e ele tem um grande objetivo que é de qualificar o cuidado da assistência à saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Então, hoje, se a gente for olhar o que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, vocês vão ver que é um programa de uma dimensão gigantesca que extrapola, inclusive, o ambiente hospitalar, Então, quando a gente está falando no âmbito do programa, o desafio ele é gigantesco.
E ele tem alguns objetivos específicos da época da sua criação. Esses objetivos eles estão em sua portaria, que é, primeiro, né, implantar essa gestão de risco em todos os serviços de saúde do país, claro, naqueles que é possível você ter uma estrutura de gestão de risco, ter os núcleos de segurança do paciente, envolver os pacientes e os familiares, né, nesse cuidado, que então é o paciente pela segurança do paciente, ampliar o acesso da sociedade às informações, produzir, sistematizar e difundir o conhecimento a respeito do o que é que a gente avançou e melhorou. Então, para isso, a gente tem um sistema de notificação que traz um pouco do cenário, das estratégias nacionais, do quanto que a gente pode melhorar ainda, né, dentro do âmbito do programa. E também, uma questão importante, que é uma atribuição do programa, é fazer a discussão do tema segurança do paciente dentro dos currículos de graduação, de cursos técnicos e pós-graduação, na formação, né, dos profissionais de saúde. O programa, ele difere um pouco dos demais programas do Ministério da Saúde. Ele é bem complexo, né? Como foi colocado por Dr. Donizete, se dentro de uma estrutura é um desafio e requer coragem para trabalhar e atravessar aquele caminho, gerenciar um programa desse também. Porque ele é um programa do Ministério da Saúde, mas ele é executado por outras instituições que não necessariamente estão dentro da estrutura organizacional, né, de secretarias do Ministério. Então, hoje, esse programa ele faz parte do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria de Atenção à Saúde, dentro da coordenação hospitalar, e ele é executado por um grupo chamado Grupo Executivo, que são as secretarias do Ministério da Saúde, a Anvisa, a Fiocruz e a ANS. Formalmente, essas são as estruturas do Programa Nacional que executam as ações. Como um grande apoio para implementar esse programa, por ser um programa que ele tem um campo de atuação muito ampliado, e quando você perpassa por uma ANS, por uma agência suplementar, quais os requisitos que a gente tem que discutir, o que é que tem a ver uma Fiocruz e a própria Anvisa, a gente precisa de um apoio muito grande para que seja possível a viabilidade desse programa. E como apoio foi criado ainda dentro da portaria do comitê, instituído o comitê, da portaria do programa, um comitê que institui a implementação desse programa. Como, né? Como que esse comitê ele ajuda? Ele é uma instância que tem um caráter propositivo e de recomendação, onde é formado por diferentes instituições com grande expertise no tema. Eu vou mostrar para vocês quais que são. Esse comitê, na divisão das atividades da gestão do programa, ele ficou a cargo da Anvisa, porque, inicialmente, antes da existência do programa, a Anvisa sempre esteve alinhada às estratégias da Organização Mundial de Saúde em segurança do paciente, então já trabalhou com cirurgia segura, com lavagem das mãos, a própria rede Sentinela, que já trabalhava a gestão de risco. Tudo isso foi elementos que serviram como inputs para a criação do programa aqui no Brasil. Então, cabe ao Ministério, coordena o programa de uma forma maior, e a Anvisa faz a Secretaria Executiva e coordenação desse comitê. O comitê, ele, por ter esse caráter de propor e de recomendar ações de implementação do programa, foi uma estrutura vital, assim, para o início do programa. Então, os protocolos que nós temos hoje, os 6 principais protocolos, eles foram trabalhados no âmbito do comitê, documentos de referência, é quem discute as capacitações e propõe diversas atividades para as estruturas executoras do programa. Então, o comitê, digamos que ele é assim o coração que faz manter o programa vivo, porque dá um suporte muito grande para as instituições executoras. O comitê, como eu falei para vocês, conta com diferentes expertises, né, dentro desse comitê. Tanto tem representações de governo, como entidades de classe. O Conselho Federal de Medicina é um membro do comitê. Os serviços de saúde, tem serviços de excelência, como o AIS, tem Sírio-Libanês, a FEMIG, dentre tantas outras instituições.
E aí vou passar um pouquinho para as ações de vigilância sanitária, né? Então, a Anvisa, ela entrou como componente de vigilância sanitária muito forte no início da criação do programa, como quem traz o marco regulatório e define algumas questões, tornando obrigatórias para todo o país. Então, esse marco regulatório é a RDC 36, que ela foi instituída ainda no mesmo ano de lançamento do programa, onde ela traz a questão de que tem que ter ações de segurança do paciente nos serviços de saúde. E qual é o objetivo que essa RDC ela traz, essa resolução? Primeiro é o de promover a segurança do paciente e melhorar a qualidade. E qual que é o escopo? Aí o escopo ele já é um pouquinho mais restrito do que o escopo de todo o programa que está definido na portaria. Então, a RDC ela se volta para os serviços públicos e privados, filantrópicos, civis ou militares, mas ela exclui, né, os consultórios individualizados, os laboratórios clínicos, os serviços móveis e de atenção domiciliar. Gostaria de fazer uma ressalva em relação à atenção domiciliar. Então, o ano passado, o Ministério da Saúde lançou, ainda no final do ano, um manual bem interessante sobre como trabalhar a segurança do paciente na atenção domiciliar. E aí a gente viu que tem alguns aspectos que talvez sim a gente precise rever a nossa resolução. Né? Então, lá traz alguns aspectos. Como que a gente vai fazer uma notificação que envolver um incidente dentro da atenção domiciliar? Né? Então, hoje a gente está numa fase de que precisamos rever algumas coisas. Já temos 4 anos de programa funcionando, então a gente está na fase de ter que reavaliar algumas questões. Bem, os principais pontos da RDC, ela traz 3, né, que é a obrigatoriedade de ter núcleo de segurança do paciente, de se instituir planos de segurança do paciente e a obrigatoriedade da notificação dos eventos relacionados à assistência, esses eventos adversos. Ela também traz um componente importante, que é a participação dos demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, além da Anvisa publicar uma RDC, o que é que uma vigilância sanitária de Estado e município tem que fazer? Então, é um assunto novo no processo de trabalho das vigilâncias sanitárias. A RDC ela é muito clara que o serviço ele tem que avaliar a notificação, fazer uma análise do incidente, né, para que investigue e identifique essas falhas, e aí, a partir daí, vai propor as barreiras e monitorar, mas ficou um pouco perdido como que a vigilância sanitária vai ser capaz de identificar, né, se o serviço ele conseguiu incorporar essas práticas, né, se tem um plano, se esse plano ele não é só copiado, que o protocolo não é só copiado, como que isso está funcionando. Então, como uma estratégia para integrar a vigilância sanitária dentro do processo do que ocorre dentro de um serviço de saúde e da atenção à saúde no território em que ela está inserida, foi publicado, né, um plano integrado para fortalecimento dessas ações, onde ele traz as diretrizes para a vigilância, como ela tem que trabalhar. E esse plano ele visa justamente isso, né, fortalecer essa integração entre a vigilância sanitária, os núcleos, as redes de atenção e outros serviços de vigilância, como foi muito bem apresentado aqui, as comissões, né, que existem nos próprios serviços. Então, sempre teve muito claro o que é a atribuição do núcleo, mas o que a vigilância sanitária faz para identificar isso, ainda é uma questão que a gente continua trabalhando nesse sentido. Então, esse plano integrado, ele visa integrar essas ações da vigilância sanitária de forma que ela consiga, de fato, ser gestora daquilo que cabe às ações de segurança do paciente para a vigilância sanitária, dela saber o que é que ela tem que cobrar num serviço, o que é que ela tem que acompanhar e monitorar e também colaborar com a melhoria desse serviço, qualificar o monitoramento das notificações, qualificar a investigação dos incidentes, que ela também tem que ser capaz de saber investigar e auxiliar os serviços, e induzir também a qualidade assistencial e a segurança. A forma de induzir a qualidade assistencial, ela se dá por um instrumento, que é um instrumento de autoavaliação. Já ocorreu o primeiro ciclo dessa autoavaliação nos serviços de saúde, onde a intenção é avaliar
a adesão às práticas seguras dos serviços de saúde. Então, teve o primeiro ciclo, já foi publicado, inclusive, o primeiro resultado desse ciclo, e a ideia é que essa avaliação ela seja anual. A avaliação às práticas, ela categoriza os serviços em 3 rankings, né? Os de alta adesão, média e baixa. Os de alta adesão, eles automaticamente entram no sistema de monitoramento anual, mas o de média e baixa requer uma visita da vigilância para entender melhor e pactuar algumas ações e cumprimento de metas. Então, é verificado e monitorado o cumprimento dessas conformidades quanto aos indicadores de adesão às práticas seguras. E, anualmente, feita essa publicação, que já começamos agora. Então, essa autoavaliação, para promover essa adesão, ela visa 3 grandes coisas, né? A estrutura, o processo e as práticas. A estrutura é vista pela conformidade quanto à presença de ter núcleo, de ter planos, de ter protocolos. Processo, que é o percentual de serviços de saúde que aderiram a esses protocolos. E práticas seguras seriam os que são classificados como baixo risco. Isso é bem sintético, é possível no site ter acesso ao detalhamento da metodologia. Uma outra coisa que a gente buscou fazer para melhorar as ações da vigilância sanitária, inclusive da própria agência no âmbito do Programa de Segurança do Paciente, foi criar uma comissão interna. Ela foi criada esse ano, porque a gente viu que tem diferentes áreas da agência que trabalham segurança do paciente, além da área de serviço de saúde, que publicou a RDC, e que não estavam devidamente envolvidas na discussão. Isso envolve a discussão de registro de medicamentos, né, onde a gente tem embalagens de medicamentos que são tão semelhantes que podem levar ao erro, nomes que podem levar ao confundimento, o uso seguro do sangue, a discussão dos transplantes, os dispositivos médicos, os conectores que você pode trocar. Então, são diversas discussões que podem ocorrer dentro do processo da regulação, visando uma assistência segura e que não estavam ocorrendo de uma forma sistematizada e, sim, de uma forma muito pontual. Então, hoje a gente criou essa comissão no sentido de agregá-los às discussões do programa, né, e com toda a assistência que envolve e modelos de atenção. Essa comissão, ela busca ser um espaço de integração entre essas áreas da Anvisa. Isso faz com que a gente identifique algumas demandas e leve para o corpo de diretores da Anvisa para que eles tomem decisões em algumas atividades. E nós já começamos a fazer isso com um projeto sobre a prevenção e a redução dos erros de medicação. Inclusive, esse tema foi lançado em março desse ano como sendo o desafio global da OMS para a segurança do paciente. A gente tem que reduzir em 50% em 5 anos. E aí a gente entende que as ações de pré-mercado dentro da agência reguladora, ela pode configurar uma importante barreira, né, na questão da redução dos erros de medicação. A discussão com o Ministério da Saúde sobre a identidade visual dos medicamentos do SUS, que de tão parecidos, né, a gente pode trocar uma insulina por vacina, enfim. Tem diferentes ações. E também ações, claro, voltadas para o serviço de saúde, ações voltadas para o usuário e para os familiares, né, quais são as perguntas básicas que a gente pode fazer e ser uma barreira, né, para o uso seguro. E também a melhoria do nosso processo de avaliação das notificações relacionadas ao uso de medicamentos, porque a gente sabe que pode ter diferentes entradas, coisas entrando pela queixa técnica, outras entrando na farmacovigilância como um erro. Então, inicialmente, a gente está trabalhando o uso seguro de medicamentos, mas já estamos com outras questões em vistas. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, assim, que o desafio é gigante e que o campo é monstruoso. E como que cada instituição pode se organizar, né, de forma a estar alinhado com o que os serviços estão fazendo, que foi maravilhosas as apresentações que eu vi aqui. E como que a gente, enquanto instituição executora, junto com a coordenação do programa, o que é que a gente quer daqui para frente, né? A gente está na fase de revisitar o nosso planejamento, fazer o planejamento para o próximo ano, estabelecer as novas prioridades, revisar o que tiver que ser revisado do ponto de vista da regulação e de marco, mas trazendo o que é que a gente aprendeu nesses 4 anos.
Eu agradeço a oportunidade. Esse é o contato lá da Anvisa, é o contato que a gente usa, o segurança.paciente@anvisa.gov.br, como o canal para a gente tirar dúvidas, encaminhar coisas para o Ministério, se quiserem ter acesso a alguma publicação, e estamos à disposição. Obrigada.